E como que a senhora chegou, né, nesse primeiro chamado da senhora? Então, foi uma vizinha da minha mãe, né? Que a gente sempre ia lá no domingo e a gente sempre conversava. E ela já era do ECC, né? E a gente sempre estava conversando. Porque o tio, ele era uma pessoa, assim, orgulhosa. Ele não aceitava ajuda de ninguém, né? E a gente sempre passou muita dificuldade financeira. Já chegamos, não passamos fome porque Deus não permitiu, né? E os parentes também. Mas o tio, ele sempre foi meio que assim, ele gostava de fazer o que ele gostava. Ele não conseguia ficar trancado numa empresa, ele gostava de ser livre para fazer o que ele gostava, que era desenho. E ele tinha um dom muito lindo disso, né? Isso aí a gente não tem dúvida nenhuma, mas não tinha ninguém para investir nele. E a gente não tinha condições de abrir um negócio para ele fazer esse tipo de trabalho, né? Então, e assim, eu fui criada de uma forma que o meu pai, para ele, era homem só se levantasse cedo para ir trabalhar, registrado bonitinho, ter o seu salário certinho, bonitinho. E eu sempre fui criada dessa forma. E o tio não era assim. Então, a minha mãe estava ficando muito preocupada da forma com que eu vivia. Né? O primeiro filho que a gente perdeu, né? Que a gente teve 4 filhos. E o primeiro eu perdi. Né? A gente morava aqui na Tibúrcio. Minha mãe já tinha ido embora para o Engenheiro Goulart. E aí eu insistindo para ele arrumar um emprego por conta de convênio, esse negócio todo, né? E aí ele arrumou um serviço lá em Itaquera, alguma coisa assim. E era longe. Então eu tinha que ficar em casa, dar um horário, né? Eu só tinha uma moeda de... Eu nunca esqueço essa moeda de R$1, não dessa de hoje, mas de antigamente, que eu pagava o ônibus. Eu pegava aquele dinheiro, só tinha aquele para mim ir até a casa da minha sogra, na Vila Marieta. Aí lá eu almoçava, fazia a marmita dele e voltava para não deixar a casa sozinha, junto com ele. Ele passava lá, jantava e vinha. E eu grávida, e eu não tinha nada para mim comer na minha casa. Eu ficava bebendo água com açúcar para poder, sabe, o estômago não reclamar tanto até dar o horário de eu ir. Então, eu sempre passei por esses perrengues. Então, a minha mãe já não estava aguentando mais ver eu dessa forma, né? Tanto que quando eu engravidei da Mariana, eu escondi dela, porque eu fiquei com medo dela brigar comigo. Então, ela foi vendo, e eu fui conversando com essa Geraldina, ela já é falecida, né? Tanto ela quanto o marido, que fizeram o convite do ECC pra gente. E eu falava, porque ele não se endireitava. Eu parecia cigano. Assim, mudando de casa para casa, ou às vezes ficava sem água, sem luz. E era um perrengue lascado, né? Porque ele não queria fazer da forma que era para mim era correto, que o meu pai tinha me ensinado. Arrumar um trabalho bonitinho, certinho, entendeu? Então, aí eu fui conversando com ela falou assim, vamos fazer um encontro de casais, quem sabe ele, né? Mais pessoas junto, ele vai começar a entender um pouco mais, buscar mais a Deus e ver que o que ele está fazendo, não, né, na parte financeira, mas em si a gente brigava muito, né, por conta de tudo isso. E aí a gente fez o encontro. Mas foi assim um banho de água viva nele. E na senhora? No começo, não. No começo, não, porque eu senti, de tudo que eu ouvi dentro do encontro, eu entendi que as coisas que eu estava vivendo, muitas pessoas viviam, mas em Deus conseguiam passar. E eu falei, então eu também vou conseguir dessa forma. E dentro das palestras do encontro, eu conheci uma pessoa que me chamou muita atenção. E eu fui atrás dela. E ela era da Renovação Carismática, a Irma. Eu tive o primeiro contato com a Irma. Porque a gente ganha os contatos de todas as pessoas que dão as palestras e os testemunhos, né? E eu fui atrás dela e eu comecei a participar do grupo de oração dela, que era na comunidade perto da casa da minha mãe. E aí ali a gente começou a conversar, eu explicava algumas coisas para ela, não entendia algumas coisas, ela foi me orientando. O primeiro livro que ela me deu foi da Via Sacra. Ela falou, leia e faça. Oracional, aqueles que... Legal. E aí eu chegava em casa toda empolgada, né? Eu falava, amor, foi no grupo de oração, aconteceu assim, assim, assim. Você precisa de ver, a moça orou, o senhor falava que tinha pessoas com dor aqui e ele estava curando. Aí ele falava assim, você é tonta? Você acha que ninguém ali estava com dor? Você acha que isso daí não... Isso é mentira. Eu falei, não é, amor, é verdade, não sei o que lá, não sei o que lá. Então, quem teve o primeiro contato com a Renovação Carismática fui eu.
E aí, quando foi um dia, ele foi para conhecer. Depois Aí, do encontro de casais. depois do encontro de casais. Então, tipo assim, depois que houve encontro de casais, né? O Dorival, o tio já teve uma melhora, porém tinha coisas que ele ainda não tinha ainda despertado ainda na vida. Sabe aquele batismo que você sabe? Ele teve no encontro de casais, né? Aquele chamado forte, que daí ele não parou mais de tocar em missa, a gente trabalhava direto nos encontros, a gente tinha nossas reuniões de casais, ele adorava ir, né? Mas o que o Senhor pegou ele de jeito mesmo foi no grupo de oração. Daquele jeito que foi até o dia dele fechar os olhos. Né? E as crianças adoravam ir, né? Quando eu fiz o encontro de casais, a Camila tinha 2 anos, ou 2 ou 3 aninhos. Né? Eu não tinha a Mari ainda. E mesmo depois de conhecer a renovação carismática, fazer o encontro, eu fiz primeira, segunda e terceira etapa, fiz diálogo conjugal, tudo para poder melhorar o casamento. E mesmo assim, depois de 10 anos de casada, a gente se separou. Eu já tinha a Camila e o Felipe. A senhora, então, o primeiro contato, a ida para o encontro de casais foi referente a essas outras dificuldades que a senhora tinha dito no casamento. E porque continuaram, né? As dificuldades continuaram. E aí teve uma hora que eu não aguentei mais. E aonde que eu devia de ter, né? Mais segurança, porque eu estava em Deus, né? Mas eu não aguentei. Aí a gente se separou. A gente ficou 6 meses separado. E ele já estava tendo aquelas experiências de visão, do Senhor mostrar as coisas para ele, dele rezar e ia acontecer. Ele já estava tendo essas experiências. Já tinha tido o que a gente chama de batismo, Espírito Santo. Já tinha tido tudo. Mas mesmo assim, eu acho que o meu humano falou mais forte, ou a minha fraqueza, e eu não aguentei. E foi assim, dos 6 meses que a gente ficou separado, né, ele não deixou de ir na casa da minha mãe um dia. Pedir pra gente voltar. E quando a gente voltou, aí eu engravidei da Mari. Eu falo que a Mari é fruto do segundo casamento. Não, né? Sempre quando tem uma volta, tem um filho junto, que vem junto, né? E o tio, ele conta essa história, né, né, da volta de vocês. Eu queria escutar da senhora, como que foi? Porque ele fala que o pessoal ajudou, o pessoal fizeram um encontro e convidaram você, e convidaram ele. Então, como ele ia na minha casa todos os dias, na casa da minha mãe, tentar pra gente voltar, né? E eu falava, não, eu bati o pé. Eu bati o pé porque eu não queria. E aí teve um encontro, teve uma festa, um baile, dos casais mesmo. E a gente foi. Só que antes desse baile, ele estava fazendo a novena de Santa Terezinha do Menino Jesus. E aí eu tava. E no decorrer desse tempo que ele ficou indo na casa da minha mãe direto pra gente voltar, eu vi como que estavam os meus filhos, como que tava o Felipe e a Camila. Porque mesmo que a gente tenha passado por muitas coisas, eu e ele, casal, ele como pai, eu não. Sabe, ele era um paizão. Então, eu vi o mal que eu, egoísta, porque eu estava pensando em mim, estava fazendo para os meus filhos. Eu falei, não posso fazer isso. Eu tenho que... Eu casei, né? Eu não posso fazer isso com meus filhos. O Felipe, começou a ir mal na escola, a Camila se escondia, quando ele chegava com medo dele levar ela. Eu falei, eu estou sendo egoísta a ponto de não estar vendo o lado dos meus filhos. E aí a gente foi para esse baile. E aí a gente saiu para conversar, saímos lá fora, né? E aí ele falou assim, então, e daí, não sei o quê, né? A gente começou a conversar. Eu falei assim, olha, eu vou voltar com você. Mas eu vou voltar com você por conta dos meus filhos, porque eu tô vendo o mal que eu tô fazendo. Agora, o restante que tá aqui dentro do meu coração, você vai ter que fazer é você que vai ter que fazer. É você que vai ter que, entendeu? Me ajudar a melhorar aqui dentro, porque a gente já passou por muita coisa e você não fez por onde. Mas a gente não tem o direito de fazer isso que a gente está fazendo com nossos filhos. E aí a gente voltou, né? E logo eu engravidei da Mari. Ô tia, a gente sabe que o movimento, as pastorais, até mesmo as novas comunidades dentro da igreja, eles são muito essenciais para muitas coisas. E diante de tudo que a senhora viveu, porque foi uma experiência muito dolorosa, né? Foi linda, foi maravilhosa, mas foi muito dolorosa, né? Qual é a importância do ECC que a senhora percebe assim que a senhora poderia
dizer pra gente qual a importância do ECC, porque nós sabemos que o ECC sendo uma pastoral, um movimento de Deus dentro da igreja, foi a salvação do meu casamento. Do casamento mesmo da com a senhora. separação. E hoje tem pessoas que são convidadas para o ECC e muitas vezes não querem, não conseguem ir. Deus tem a forma dele agir. Né? Eu acho que o ECC ele foi uma apresentação de Deus para nós. Entendeu? O ECC apresentou Deus para nós. Um Deus que a gente não conhecia. Uma igreja que a gente não conhecia. Né? Como toda pastoral, tem as pessoas que são envolvidas, então tem pessoas de todo jeito, né? Mas foi uma porta assim que Deus falou, eu preciso abrir essa porta para esse casal. Porque eu tenho coisas para eles e é por aí que eu vou. E eu acho que o ECC ele apresentou Deus para nós. Coube a nós, né? A gente a buscar mais, a procurar, a conhecer melhor as coisas de dentro da igreja, esse negócio todo. E foi o que a gente fez, né? Só que ainda eu não tinha passado por vários momentos de cura, né? Foi um processo. Então, mesmo conhecendo tanta renovação quanto o ECC e outras pastorais, que a gente trabalhava com noivo, né? Tinha um curso de noivo que a gente trabalhava, a gente tocava na liturgia da igreja, esse negócio todo, mas mesmo assim, o meu coração ainda tinha sido abafado as coisas que eu vivia, né? Porque mesmo depois do encontro, não é uma coisa assim mágica, né? Você conhece a Deus ou busca alguma coisa da igreja, a sua vida vai mudar da água para o vinho. Não é, né? Deus, ele vai conforme você vai permitindo que ele faça. Né? Ele não escancara o seu coração e fala, não, agora eu vou estar aí dentro, você vai fazer tudo o que eu quero. Deus não é assim. É conforme a gente vai se abrindo para ele poder fazer em nós. Então, o tio foi se abrindo conforme o coração dele e eu fui fazendo da mesma forma, entendeu? Então, isso foi um processo. Eu acho que Deus ele é dose homeopática, né? Não é um remédio de química que faz o efeito rápido. Então, ele vai de pouquinho. E foi o que aconteceu. A abertura para a cura foi devagar. E como eu acho que nem eu falei, da minha humanidade, eu não aguentei, eu peguei e separei. Mas foi numa situação muito difícil também. Não tinha como eu voltar atrás. Não tinha como eu voltar para casa naquela época que a gente separou. Não tinha. De forma nenhuma. E o que é bastante bonito também é que nesse processo é necessário a gente ter a aceitação da dor para a gente poder entender. Entendeu? Porque às vezes a gente nesse processo aí algo machuca, a gente já quer parar o processo, já quer voltar, já não quer dar continuidade, já quer parar de fazer as coisas. E o mais importante, tipo assim, e que foi muito bonito da história de vocês, é que mesmo com as dores ainda, mesmo com as feridas, mesmo com não tendo esse resultado instantâneo, né? A senhora continuou. A senhora continuou orando, ele continuou orando. Mesmo com a dor da separação, ele continuou insistindo. E a senhora, continuou ali olhando para os seus filhos, olhando para a sua família. Não tratou o matrimônio, o casamento de vocês como algo descartável. Como que hoje é... Hoje em dia é... Hoje em dia é muito... As pessoas acham que tá ruim, separa. Entendeu? Então, e você conhecer a história, né? Depois que a gente foi amadurecendo mais na fé, que eu fui vendo o histórico dele de vida, né, que eu já fui conhecendo mais, fui conhecendo coisas da família dele. E aí eu fui vendo o histórico dele, como ele foi vendo o meu também. Né? Também não sou a santa de tudo, né? Tinha meus jeitos também, que também ele não gostava, ou fazia coisas também que ele reprovava. Então a gente foi vendo o histórico um do outro, então a gente foi vendo que era muita coisa que a gente trazia de família, né? E a gente não sabia lidar com aquilo, né? Então, isso aí tudo também ajudou para a gente passar por tudo que a gente passou.